Olá, queridos! Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a terceira regra de fé que fala sobre a expiação, certo? A terceira regra de fé, ela diz assim: queremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O que significa a palavra expiar? Segundo o contexto bíblico e das demais escrituras, expiar significa a reconciliação do homem com Deus, né? No contexto das escrituras, expiar significa sofrer a penalidade por algum ato pecaminoso, removendo assim do pecador arrependido os efeitos do pecado e permitindo-lhe reconciliar-se com Deus. Jesus Cristo foi o único ser capaz de realizar uma expiação perfeita por toda a humanidade. Vamos dar um pausa aqui, vamos entender. Então, expiar significa um ato de sacrifício que leva ao consentimento do perdão de Deus ou de alguém. Porém, esse sacrifício que leva ao consentimento, ele é feito por uma pessoa em favor de outra ou de outros. É importante uma ordenança vicária. É tu sofrer a penalidade mesmo não tendo cometido o erro por outra pessoa que cometeu, certo? Isso mais ou menos significa a expiação. Claro que se a gente fosse debater aqui seria algo bem mais complexo, bem mais profundo de se entender. Porém, a expiação ela foi dada, o poder da expiação foi dada por Jesus Cristo, foi nos dada por Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o sumo sacerdote, né? O nosso representante perante Deus. Voltando, porém, portanto, a regra de fé em si diz assim: queremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Vou ler novamente. Queremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Queridos, primeira coisa, a expiação ela nos leva à salvação. Sem expiação não seria possível a salvação. Por quê? E aí a gente vai
a segunda regra de fé que diz: queremos que os homens sejam punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Essa regra de fé nos ensina que nós seremos punidos por aquilo que fazemos e não pelo que Adão fez. Porém, voltando para a terceira regra de fé, a expiação ela retira a culpa do pecado do indivíduo ou da pessoa que cometeu o pecado e transfere a culpa ou a responsabilidade para a pessoa que vai fazer o que fez a expiação. No caso aqui, para ser mais prático, Jesus, né? Toda a humanidade é pecadora, todos estão destituídos da glória de Deus e somente Jesus tomou as dores de toda a humanidade e levou sobre si os pecados do mundo, né? Lá na Bíblia diz: levou sobre si os pecados do mundo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Filipenses, né? Então, todos nós somos pecadores e mediante a expiação, todos nós podemos ser salvos. Só que, como todos morrem em Adão, assim, todos serão vivificados em Cristo. O que isso quer dizer? Que como Adão pecou, e quando ele pecou, ele destituiu o homem destituiu o homem da presença de Deus, porque ele pecou, ele se rebelou, ele trouxe a morte para a humanidade. Mas também quando Jesus Cristo se oferece em sacrifício, ele trouxe vida e vida eterna para a humanidade também. Então, por um só homem, o pecado entrou no mundo, desculpa, mas também por um só homem, Deus, o pecado foi retirado dele. Retirado não, mas ele foi, né? A culpa que estava sobre o mundo foi retirada, né? Então, somente Jesus ele pode salvar, devido à expiação, né? Eu vou ler novamente porque eu quero que vocês entendam isso. Queremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças soberanas. Ou seja, agora a gente vai para a segunda parte do nosso estudo. Primeiro, que por meio de Jesus, toda a humanidade pode ser salva. Lembrando que a palavra que pode ser, ou seja, não é obrigatório, pode ser salvo, certo? Agora um segundo quesito. Ele dá uma condição, né? Ele fala, pode ser salva pela obediência. Ou seja, eu não vou ser salvo somente porque Jesus pagou por mim. Porque, na verdade,
a expiação, ela nos tirou do pecado. Ela nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas. Mas isso não impede que pequemos, que sejamos cruéis ou ruins. E se a gente não aproveitar a expiação e os frutos dela, a gente também pode ser condenado. Ou seja, a expiação é um caminho pelo qual o homem pode ser salvo, se aceitar a expiação, mas não impede que ele seja condenado. Amém? Também diz assim, ó. Jesus, ele pôde fazer isso por ter sido escolhido no grande conselho, antes que o mundo fosse formado. Sua filiação divina e por sua vida sem pecado. Sua expiação infinita e seu sofrimento pelos pecados da humanidade e derramamento de seu sangue, sua morte e subsequente ressurreição da tumba, por causa da expiação, todas as pessoas se levantarão com um corpo imortal. Ou seja, a expiação ela trouxe não somente a salvação, mas ela também possibilitou ao homem a imortalidade. Ou seja, é claro que sem a salvação ninguém alcança a imortalidade, porque a imortalidade é um, digamos assim, como eu vou dizer, ela é algo dentro da salvação. A imortalidade é um prêmio, digamos assim. A salvação, ela é por meio de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus fez a expiação, todos foram salvos. Porém, nós podemos escolher se vamos ou não aproveitar a salvação. Também diz assim, ó. A expiação também proporciona o meio pelo qual podemos ser perdoados de nossos pecados e viver com Deus para sempre. Ou seja, a expiação trouxe a oportunidade do perdão. Ou seja, não seria possível sem expiação a salvação e nem o perdão. Também, todavia, a pessoa que alcançou a idade da responsabilidade e recebeu a lei só pode receber uma tais bênçãos se tiver fé em Jesus Cristo. Vejam o que ele diz aqui. Vou ler novamente. Todavia,
que aos 8 anos, a letra que é pequena e eu me perco. Pode receber as bênçãos se tiver. Só um minuto, querido. Querido, então a expiação, o arrependimento, ele só foi comprovado por causa, ele só foi validado e permitido por causa da expiação. Todas as pessoas que são salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Somente por meio dele e por causa desse ato vicário podemos ser salvos. As escrituras ensinam claramente que se Cristo não tivesse expiado por nossos pecados, nenhuma lei, ordenança ou sacrifício satisfaria as exigências da justiça, jamais poderia voltar à presença de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso no módulo de princípios do Evangelho. Porém, o que a gente precisa saber aqui é que a expiação, ela é algo infinito e eterno. Quando Jesus Cristo fez a expiação, ele disse, ele falou que todos deveriam segui-lo, né? Antes dele morrer, ele fez a última ceia, ele disse, pelo pão, isso é o pão representado, isso é meu corpo, e o vinho, isso é meu sangue. Então, ali está o simbolismo vicário da expiação. Todos nós não podemos ser salvos sem ela. Agora, não é só, né, porque que se expiou, eu estou salvo. Não. Olha o que diz a regra de fé. Toda a humanidade pode ser salvo por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. A obediência, queridos, é a primeira lei do céu. Ou seja, quando eu entendo que Cristo lhe pagou por mim, eu não merecendo, eu preciso ter um ato de fé e obediência para com ele, para que a expiação dele tenha valor em minha vida. Não é que se eu não for, então tu está dizendo, Charles, que se eu não for obediente, a expiação não tem validade. Não, não é isso. A expiação, ela sempre vai ser válida. Mas se tu não usar da tua obediência, se tu não for fiel, a expiação de Cristo, ela não vai ser suficiente. A expiação não é uma confirmação da sua salvação. Não. Ela é uma possibilidade para a sua salvação. Porque antes de que se expiar, o homem estava totalmente afastado de Deus. E isso a gente vai ver na segunda era de fé. O homem estava totalmente afastado do Senhor. Então,
quando Jesus ele fez essa expiação, ele não é que ele salvou todo mundo, mas ele deu a possibilidade para todos ser salvos. Então, retomando, a expiação é uma ordem, é um ato vicário que possibilita todos nós, seres filhos de Deus, sermos salvos. Porém, se não obedecemos, isso não vai nos salvar. Então, eu acho que eu consegui falar um pouco sobre essa regra de fé. A gente vai delinear mais as regras de fé, mas eu quero que você entenda, querido. A expiação ela é algo bem complexo de se entender. Porque tudo que temos é mediante o sacrifício de Jesus. E não pense você que é só o Gólgota que ele fez, ou se é só o Getsemane que não fala, que é a expiação. Não. Tudo aquilo, todo aquele conjunto de sofrimentos, o Gólgota, o sacrifício na cruz, né? O sacrifício no colo, a morte no Gólgota, a oração no jardim do Getsemane, né? Que ele deslizou sangue, né? Que foi a pior dor do mundo. As chicotadas que ele levou dos carrascos lá na torre, lá de Roma. Tudo isso faz parte da expiação. Não é somente um evento, não é somente uma parte, não. Tudo aquilo faz parte da expiação. Tá bem, querido? A gente vai voltar nessa área de fé, porque esse é um assunto que merece ser falado. Vou dividir em 2 aulas. E eu espero que a gente possa compreender, não vamos conseguir compreender tudo, mas que possamos compreender um pouco mais do que Jesus fez por nós. Porque, como diz a regra de fé, temos que somente pela expiação podemos ser salvos. Então, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, e no próximo vídeo falaremos mais sobre isso, tá bem? Um abração. Vá para a parte 2.